Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já eu peço o seu like, mendigando aqui o seu like, porque é assim que o YouTube entende que o nosso episódio é relevante e encaminha para mais pessoas. É a razão entre o número de views e o número de likes que faz com que o algoritmo compreenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais espectadores. Então deixe o seu like aí que é gratuito e inscreva-se no canal. Hoje nós estamos aqui com o Zé Siqueira mais uma vez e o Paulo Teston mais uma vez também. E nós falaremos hoje basicamente sobre a Odisseia, sobre a vida do Homero, se é que ele existiu ou não. E vamos dar uma contextualizada também. Na verdade eu sou tão espectador aqui desse episódio quanto vocês. Vou fazer o papel de vocês perguntando para eles. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer a Liquids pelo patrocínio desse episódio. Se você precisar de eletrólitos aí para os seus treinos, você pode entrar no site da Liquids e usar o cupom ESLEN, que dessa forma você consegue obter um desconto para comprar aí os seus sachês de eletrólitos para dar um gás aí no seu treino e repor a sua hidratação. Basta usar o cupom ESLEN que você consegue um desconto lá e ajuda dessa forma o nosso podcast aqui também, beleza? Galera, obrigado pela presença de vocês. Vamos, acho que começar do começo mesmo, né? Na verdade, vamos começar diferente. Vamos tentar responder aquela pergunta se o Homero de fato existiu. E aí depois a gente volta na contextualização da história sobre até o momento que chegou na talvez a sua obra-prima, que é a Odisseia. E depois disso a gente vai para a importância dessa obra, principalmente a importância contemporânea, né? Como é que é hoje o consenso dos historiadores? O Homero existiu? Quer começar? Por favor, começa eu comento. Começa você, por favor. Eu começo? É porque eu já vou meio quebrar essa pergunta, na verdade, porque a gente não vai conseguir comprovar que aquela pessoa existiu, que foi o Homero que produziu a Ilíada e a Odisseia, né? Essas duas obras tão importantes. A história é interessante, né? Eles falam que Homero foi um poeta cego, meio pobre, que perambulava de cidade em cidade. Essa é uma das versões da história. Mas aí eu queria ouvir o Paulo antes, porque a minha perspectiva é que a pergunta em relação a se ele existiu ou não, para mim, importa menos. Tem questões que eu considero mais importantes, porque mesmo que ele tenha existido, a Odisseia e a Ilíada não nasceram da cabeça de um sujeito só. Perfeito. Então, isso é comprovado. Seria impossível um único autor criar uma obra tão densa e tão profunda quanto essas duas obras. Então, por mais que ele tenha existido, a Ilíada e a Odisseia não começam nem com aquela pessoa. A Ilíada e a Odisseia, elas vêm de uma tradição oral de séculos, de histórias que foram sendo recontadas. E tem uma coisa curiosa na história do Homero, se ele existiu. Falam que ele viveu no século 8 a.C., que é justamente a época em que o alfabeto grego estava nascendo. Então, pela primeira vez, estava sendo usado um alfabeto com vogais que permitia uma democratização da linguagem escrita. Então, de qualquer forma, existindo ou não, é interessante saber que tem algumas histórias que foram sendo recontadas em muitos séculos, e cada vez que você conta a história, você elabora um pouco, você muda uma palavra ou outra. Imagina isso ao longo de séculos, de muitos contadores de história. E aí essas histórias foram condensadas nessas duas obras. E aí seria impossível organizá-las sem a linguagem escrita, da maneira como elas foram. Então é curioso pensar que justamente nesse momento em que a linguagem escrita estava sendo democratizada, a gente tem essas duas obras fundamentais. Essa obra emerge basicamente de uma riqueza sem precedentes da história do Ocidente. É uma riqueza sem precedentes. O curioso do Homero é que cerca de 7 cidades reivindicaram o nascimento dele. Né? Então, 7 cidades do período antigo reivindicaram o nascimento de Homero. Uma pergunta só para entender. Nessa época aí, século 8 a.C., o alfabeto, você comentou que surgiu o alfabeto grego, né?
Não, voltou. Não necessariamente. Voltou. Para entender isso, a gente tem que voltar num período chamado Eládico Recente. Não começa com isso aí. Explica por que tu tá rindo. Tu inventou essa palavra, né? Explica por que tu tá rindo. É que o Teston, quando vem aqui falar sobre Grécia Antiga e Roma Antiga, a gente tem um episódio aqui sobre artes marciais, que ele contou a história das artes marciais lá sei lá, desde no mundo, a Grécia, no mundo, muito, né, da história. E aí ele ficava falando uns nomes... Falei, cara, não é possível que esse cara tá falando sério, esses nomes ele tá inventando. É que no final do podcast, daí o Wesley falou assim, cara, eu não acredito, como é que tu consegue decorar tanto nome? Daí eu falei, mas eu não decoro, eu invento. Ninguém me questiona, né, cara? Eu vou falando. Então pode ser que a gente fique rindo quando ele fala um nome estranho. Alguns deles eu vou até assinar embaixo e atestar. Eládico, por exemplo, eu não assino embaixo. Então tá por conta de vocês. Eládico Antigo? Eládico Recente. Eládico Antigo é Primeiro, novo pra mim. vamos compreender que os povos indo-europeus, eles desceram para os Balcãs ali, né? Então a gente tem os aqueus, os jônicos e os eólios, que tu deu risada também. Que é naquelas ilhas gregas ali. Isso, daí são os Balcãs. Então eles desceram ali e encontraram um povo chamado povo cretense. Então são 4 povos, né? Então, que se reúnem ali e começam uma grande troca, não só, enfim, de especiarias, etc., de sobrevivência, mas elas ficam entre 2 mares. E dentro desses 2 mares se estabelece uma organização que nós chamamos hoje de talassocracia, que é o poder advindo dos povos que dominam o mar. Então o mar era extremamente necessário para esses povos. Ali, nessa época, é que floresceu as cidades de Micenas, Troia, começou nessa época. Então, se Troia realmente existiu, pelo menos, né? Então a gente tem esse debate também na ciência, se Troia de fato existiu ou não, mas se existiu, começou nessa época por conta do florescimento dessas cidades maiores e tudo mais. E sempre foi o mesmo sistema. Então, alguém que sabia como manejar as coisas constituía uma nova cidade. Nós chamamos isso de apoiquia, é uma cidade longe. Então, a gente chamava enfim, não vou aqui dissecar palavra por palavra, mas essa apoiquia é um lugar longe que era feita, né, organizada, melhor dizendo, por um cara chamado oikistes, em grego. O oikistes era o cara que organizava esse oikos, né, nessa apoiquia, nesse lugar longe. Então, esse oikistes organizava o lugar, oikos vem de casa. Então, ele organizava a casa longe, ele colocava ordem, a lei na casa. Inclusive, é daí que surge a palavra economia, oikos, nomia. Oikos de casa, mais nomia de nomos de lei. Então esses caras, esse pessoal estava ali organizando as coisas, expandindo, etc. E eis que, por conta... Aí vem outro problema. Até o século XIX, julgava-se que o problema da primeira diáspora, né, teria sido somente por conta da invasão dos povos dórios. Os povos dórios são extremamente importantes para a gente entender a história, porque era um povo muito militarizado. Muito militarizado. Isso tá falando de qual século? Aqui, o florescimento 1450, 1500 e o começo dessa diáspora, essa invasão dos povos dórios ali 1200 antes de Cristo. É a Idade de Bronze, né? Isso. Aí a gente vai ter o colapso, então, da Idade de Bronze, o período pré-homérico, né? A gente chama de período pré-homérico, não à toa que é a importância do Homero, então, né? Então, esse período é o pré-homérico. Então, teve todo esse andejo dessas civilizações, dessas cidades, enfim, que foram se desenvolvendo. E a chegada dos dórios, né, que também são chamados, alguns historiadores chamam de povos do mar, só que o que acontece? Até o século XIX se achava que essa primeira diáspora tinha sido ocasionada somente por conta da invasão dos dórios. Hoje, com outras evidências, sabe-se que nós temos uma emergência, ou seja, são diversos fatores que culminaram para esses povos começarem a se afastar. Quais fatores? Por exemplo, as diversidades climáticas, a invasão, de fato, de alguns povos, e uma fantástica que foi descoberta recentemente, que se chama a pressão dos perioikoi. Perioikoi eram os povos que viviam ao redor. Eram os povos que não queriam tanto trabalhar na terra, só que eles viviam da subsistência como se fossem quase que mendigos, viviam tentando pressionar a
a ordem local para viverem naquele sistema. Então eles começaram a pressionar e nisso os caras falaram, não, mas então, como é que eu vou, eu não tenho, tá difícil manter a minha subsistência, como é que eu vou garantir a subsistência de um povo que está no perímetro, né, perióico, enfim, está circundando. Então o que eles começaram a fazer? Tem gente invadindo, tem peste acontecendo, tem a diversidade climática. O que acontece? Eles começaram a ir para as montanhas para tentar viver mais isolados. Então, essa primeira diáspora, essa primeira que vem, justamente vem com o povo se afastando das cidades grandes e indo como se fosse para o interior, sempre tendo como atividade primária a agricultura. Então, se tu tem a região que eles estavam ali nos Balcãs, 80% dela é montanhosa. Então, eles tinham só agricultura para lidar. E nisso começa a perder-se, daí vai ao encontro do que o Zé estava comentando, começa a perder-se a escrita, o contato que eles tinham, a cultura. Então, tudo isso começa a se perder. Mas ainda que comece a se perder, vamos pensar que agora andou mais um pouco tempo. Vamos começar ali por 1000, então. Ô Paulo, eu estou aprendendo com você, então eu vou fazer uma pergunta também. O alfabeto, ele começa só com consoantes, pelo que eu entendi. Existe a escrita linear A e a linear B. A linear B se perde nessa época. E é resgatada daí depois, justamente com... E aí é que vem as vogais, isso, né? Isso, que daí você consegue completar, digamos, aí vem o alfabeto como a gente conhece hoje, o grego. Porque quando a escrita tem vogal, isso se aproxima muito da fala, né? Isso. E isso é essencial, porque antes, se você vai escrever só com consoante, primeiro que fica muito complexo, né? Fica muito difícil de escrever, então são poucos eruditos que conseguem dominar a escrita e você não consegue aproximar a escrita da maneira como a gente fala. E aí o advento das vogais permite que você consiga escrever de uma maneira muito parecida com a fala. O que é legal pensar que a Odisseia e a Ilíada começam então com uma tradição oral e se transformam em uma linguagem escrita o que acontece? Que reproduz aquela Perfeito, linguagem. Zé. E quando ele fala tradição oral, é essencial para a gente compreender por que foi importante essa tradição oral. Imagina que um povo vivia uma vida incrível, então eles tinham um florescimento absurdo. E do nada começa a vir um monte de coisas que eles não tinham mais controle e eles tiveram que simplesmente fugir, abandonar tudo e se isolar nas montanhas. Então era um povo que tinha perdido totalmente a sua identidade. É uma crise sem precedentes. Que era a Idade de Bronze. Isso. Que era uma época muito rica e culturalmente muito rica. Né? Culturalmente, por quê? Por causa daquela junção de todos aqueles povos ali, naquela talassocracia, existia uma rota marítima muito, muito organizada, trocas incríveis, então são diversas culturas diferentes habitando o mesmo local e trocando informações, trocando conhecimento, alguma forma de conhecimento, então imagino que poderia florescer daí. Então não é de graça que surgiu uma coisa como a filosofia, por exemplo, a ciência propriamente dita. Então, esse povo que foi para a montanha, que foram para as montanhas, eles são chamados, são os primeiros, é o primeiro germe da sociedade patriarcal, inclusive. Porque se não me engano, são gestos. O nome grego é gestos, se não me engano, não é gestos. Eu não consigo lembrar o nome grego agora. Mas eles são, que mais tarde se transformam nos eupátridas, os bem-nascidos, né? Porque a sociedade patriarcal, então a figura do pai, ou enfim, se o pai morresse, quem assumia era o filho ou um sobrinho, etc. E essa proteção das montanhas, o que fez acontecer essa proteção nas montanhas? Explodir, demograficamente falando, a população. Explodiu. Porque eles não tinham mais guerra, eles apenas trabalhavam e iam se expandindo. Se reproduziam. Isso, se reproduziam. Isso a gente está falando no século IX, mais ou menos, ali? 10, isso. Século IX, 10 aí. E eles começaram a... Isso já tinha havido o colapso da Idade do Bronze. Isso. Então, esse já tinha acontecido o colapso, então eles já tinham ido para as montanhas, e ali nas montanhas começaram a se organizar dessa forma que eu falei. Da mesma forma que antes, curiosamente. O que acontece? O Oikistes ia fazer o Oikos, organizava a casa, então eles iam colonizando novamente toda aquela região. Só que acontece? Começou a ficar pequeno para tudo que estava acontecendo. Inclusive, alguns lugares tinham que se unir aos outros porque estava ficando simplesmente impossível. Então eles falaram assim, a gente vai ter que sair daqui.
Só que, de um lado, eles tinham os dórios. Para um lado, eles tinham os dórios. Os dórios eram uns caras bons de briga, que mais tarde tem uma influência muito grande em Esparta. É daí que vem, então, todo o sistema espartano, etc., vem com certeza dessa cultura dória. Vamos lá. Então, eles tinham que expandir. De um lado, eles tinham os dórios e não tinham o que fazer. Vamos para onde? Então, o que eles fazem? Lançam-se novamente ao mar. Só que dessa vez não é igual àquela vez que eles fugiram para as montanhas. Eles estão se lançando ao mar a leste em direção à Turquia e a oeste em direção à Península Itálica, onde é a Sicília hoje. Então eles se lançam para os dois lados, só que dessa vez, aí vem a coisa linda, de forma organizada, com conhecimento, com uma tradição oral, com uma ética heróica, o que a gente chama de tradição épica. Então, eles tinham tudo aquilo que eles tinham armazenado durante anos de tradição oral. E o que é essa tradição oral? A nossa querida Odisseia, a nossa querida Ilíada. Enfim, a ética heróica vem daí e tudo mais. Até tem um debate, né, Zé, se qual delas veio antes. Agora, mas aí, no caso, o Homero, então, teoricamente, viveu nessas montanhas. Foi antes dessa saída para o mar. Isso, é século... Não, aí vem um pouco de século VIII, né? Acho que não, ele vem depois. Porque são 7 cidades é que você deu os reivindicam. exemplos ali do Homero, do Odisseia e da Ilíaca, mas você deu exemplo do que viria a acontecer depois. Isso, porque assim, teoricamente... Achei que eles tinham bebido... Não, é que teoricamente, Eslin, ela já estava escrita na boca das pessoas das civilizações anteriores. Seria o equivalente a mais ou menos hoje eu escrever um poema sobre o Saci Pererê. Tipo, já existe por aí. Eu fui o cara que já contam essa história Só por que aí. não é exatamente sobre o Saci, mas é um poema que pode englobar o Saci, o Boitatá, a Iara e muitas outras coisas. etc. Porque, olha só... É muito complexo. Até tem alguns historiadores bem violentos, muito bons, que eles têm uma tese interessante sobre Odisseu, toda essa saga no mar. Essa saga no mar é a angústia desses povos que se lançaram ao mar para a Península Itálica e para a Turquia. Que eles estavam fora de... Porque eles estavam tentando... Eles queriam voltar para casa. Então, eles estavam contando aquilo ali porque eles queriam retornar para a Ítaca deles, que era aquele povo que era na Península Balcânica ali, que era nos Balcãs. Cara, a gente tem documentos dessa época? Tem. Sobreviver. Por exemplo, o primeiro registro do poema do Homero, dos poemas do Homero. São fragmentos... Primeiro não tem. Tem o original, obviamente que não, mas nós temos o mais confiável de todos é do século II em Alexandria, se não me engano, século II antes de Cristo. Mas tem bons exemplares, então, antigos, assim. Tem. Mas já é bastante tempo depois, já né? É muito tempo depois, mas ainda assim... 1000 anos depois. mas ainda assim tem... O problema é pouca coisa, se for pensar assim, pouca coisa chegou até nós, né? Pouquíssima coisa. Tá, então só pra... Desculpa aí, Zé. Você ia falar, só pra entender então, os povos estavam nessas montanhas, eles se lançaram ao mar, e depois que eles se lançaram ao mar, no caso o Homero fez parte da descendência desses povos, ou depois ele escreveu toda essa tradição oral e uniu junto num livro? Aonde que ele morava? Então, uma das cidades que falam que ele nasceu, e é a principal que falam, é ali na região da Turquia. Na Turquia. O que é uma região muito interessante, né? Porque ela fica entre o Ocidente e o Oriente, né? Ela é uma região fronteiriça, assim, né? Entre o que a gente considera Ocidente e Oriente. Istambul Cara, que assim, se tu for um. pensar nesse manuscrito, né? Esse manuscrito que foi encontrado, que é o principal que se usa para falar da Odisseia, da Ilíada, enfim, que é a Vulgata Alexandrina. Ela foi escrita por um filólogo chamado Aristarco de Samotrácia. Essa aí eu não assino ainda. Aristarco de Samotrácia. Só que o que acontece, o que é curioso, né? Então, cada vez que encontra um fragmento, parece que a história modifica um pouco. E daí começa todo o debate. Não, mas o que aconteceu, o que não aconteceu? Cara, se você chegasse num departamento de história, de qualquer faculdade, universidade muito respeitada, no século XIX, né? Se você chegasse e falasse assim, Troia existiu? Tem alguma coisa de verdade na Odisseia ou na Ilíada mesmo? Aí eles iam falar assim, como assim? Tem nada de verdade, é pura mitologia. Até que um cara, em 1860, porque ele leu na infância
sobre a Ilíada e sobre a Odisseia, e ele gostou, achou aquilo fantástico, e ele resolveu ir atrás por conta própria. Ele nem era acadêmico, né? Era nada, era um empresário, Empresário. maluco. Ele falou, era Heinrich Schliemann, o nome dele. Assino. Era o Heinrich Schliemann. E ele simplesmente foi atrás, comprou umas retroescavadeiras, comprou uns caminhões caçamba. Foi. E ele achava que ia ser lá e ele começou a cavar lá. Só que o que acontece? Ele de fato achou. Ele achou Troia. Cara, que bela vida desse cara, hein? Esse cara teve uma vida significativa. Só que escuta o problema. Ele foi com tanta sede ao pote... Destruiu os bagulhos. Porra. Que Troia, na verdade, existem cerca de 9 Troias para os historiadores. Porque desde lá do Eládico recente, que a gente falou, desde lá do Eládico recente, existiam, então, o lugar da Troia, da cidade de Troia. Então, existiam cerca de 9 cidades de Troia enterradas naquele lugar. E ele simplesmente foi para baixo. Tanto que, na primeira vez que eles acharam, assim, mas essa Troia é muito pequena para ser aquilo que Homero representou. Daí eles descobriram que, na verdade, era a cidadela. Não era... A Troia que eles estavam que eles viram quando começaram a escavar era 10 vezes maior que aquele lugar. Era uma coisa gigantesca. E eles encontraram resquícios de várias coisas. O exemplo que eu uso para vislumbrar esse negócio de uma cidade dentro da outra é o do Fórum Romano. Lembra que tu foi lá para Roma e eu te falei? Dentro do Fórum Romano tem uma oca, uma casa, não sabe dizer que é uma casa, mas uma estradinha e uma casa dentro do Fórum Romano que na época do Fórum Romano era um sítio arqueológico. Na época do Fórum Romano, lá tinha um lugar que eles paravam para ver que aquilo era história e datava de mais ou menos 3.500 a.C. Então, para eles, naquela época, era um sítio arqueológico. Da mesma forma que nessas cidades de Troia existiam, então, outras Troias antigas dentro daquela cidade. Provavelmente sítios arqueológicos dentro daquela cidade. Que fazia eles lembrarem daquele povo incrível que viveu. Então, imaginem que todas essas narrativas foram inflando. À medida que eles foram se afastando daquele lugar que eles floresceram, que eles tiveram que se afastar obrigatoriamente, eles começaram a criar narrativas em cima disso. E sempre inflando, né, Zé? Inflando, criando as narrativas. Para o quê? Para tentar educar o homem. Daí vendo que o Jean-Pierre Vernant fala da paideia. Né? A paideia, a educação do homem grego. Mas então, tá, beleza. Compreendemos o contexto. Podemos começar sobre a obra agora? Para quem não faz ideia o que é a... Antes de falar sobre a obra em si, a partir dessa discussão de existe ou não existe, um bom ponto de virada para a gente discutir a obra... Eu lembro de um poema do Fernando Pessoa, que está no livro Mensagem, que é um livro que ele vai contar a história de Portugal. E aí tem uma lenda em Lisboa que diz que quem fundou a cidade de Lisboa foi Ulisses, o Odisseu. Lá nessa... Você me contou isso de fantástico, cara. Escuta, é muito bom. Nesse caminho de volta para casa, ele parou num lugar que era uma terra das serpentes e tal. Não tem na Odisseia essa história. E quando ele saiu da cidade, a rainha daquele reino ali queria casar com Ulisses não quis voltar para casa, e ali onde ele onde ele deixou aquela cidade, virou a cidade de Lisboa. E aí, quando o Fernando Pessoa vai escrever sobre esse mito fundador, ele começa dizendo: o mito é o nada que é tudo. Ulisses não existindo, existiu e nos fundou. O que ele quer dizer é que importa menos se Ulisses realmente existiu ou não. O que importa é que aquele mito fundador existe, né? Então, muito do que está na Odisseia não existiu de fato. Mas, ao mesmo tempo, segundo Fernando Pessoa, existe porque existe nas histórias que são narradas e que influenciam o que a gente faz, como a gente vive o mundo. E é isso, influencia mesmo, porque a gente já ouviu muitas histórias desde criança que são recontagens de partes da Odisseia. É um pedacinho que expande e vira um desenho animado gigantesco. Exato. E então a gente conhece essas histórias, elas existem pra gente e elas influenciam muito como a gente vê o mundo hoje. Vamos lá. Desculpa, Wesley. Não, é isso aí. O que é? Pra quem não faz ideia do que a gente tá falando. Tá. É que antes, vamos pensar. Acho que tem uma analogia que é possível fazer que é muito benéfica para entender o que significa que a Odisseia... O que significa ser uma coxa de retalhos? Vamos utilizar essa ideia da coxa de retalhos.
O que é a Bíblia? Se você for pegar, por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, koiné, né? O que é a Septuaginta, por exemplo? A reunião desses textos, diferente da Bíblia, que foi, enfim, vamos dizer assim, validada pela igreja, que contém outras histórias. Da mesma forma, a Odisseia validada, existem outras histórias não validadas na obra validada. Até mesmo o último canto é muito estranho, a gente pode, enfim, né? Tem toda essa discussão, etc. Mas o ponto é, talvez a Odisseia seja de fato a Bíblia grega. Porque o que tem ali, a gente não sabe dizer o que é falso, o que é verdadeiro. Só que como o Zé coloca, tudo isso existe, tudo isso influenciou. E você imagina que essa obra, ela foi o principal motor da ciência. É a obra que inaugura a ciência. Nada além disso. Se nós hoje estamos aqui como cientistas, pesquisadores, foi porque lá atrás esses caras se reuniram para conversar quais são as angústias humanas. Quais são os problemas que o ser humano enfrenta? Por que eu sinto essa saudade de voltar para casa, esse retorno para casa? Por que eu tenho que ter uma ética quando eu lido? O que significa deixar um legado? Se é viável ou não deixar um legado? Então, tudo isso, a ciência só existe porque esses caras lá atrás estavam juntos. Mas, de novo, vamos lá. Lembra que tem gente que não faz ideia o que é isso. É um livro? É um filme? É um livro. Entende? O que é, como ele é feito, o livro, por que vocês falam cantos? E por que o Zé falou que é uma das coisas mais complexas, que eu dei o exemplo do Saci Pererê. Lembra que agora tem um monte de gente que não faz ideia o que é. É um livro, a pessoa compra o livro. Aí ele vai chegar, ele abre o livro, é uma história que tem começo, meio e fim. Dá uma contextualizada nesse sentido. O começo, meio e fim, a gente já pensa várias coisas. Mas vamos lá. O Homero assina 2 obras. Assim, a gente não sabe se foi uma pessoa que assinou, mas tem 2 obras que saem com o nome ali, o autor Homero. A primeira é a Ilíada, a segunda é a Odisseia. Geralmente considera-se que a Ilíada veio antes, a Odisseia depois, mas isso também é algo a ser discutido. O ponto é, como eles vieram, como isso veio da tradição oral, era muito comum na Grécia, e o Paulo sabe muito mais de história do que eu, então ele vai me corrigindo e complementando. Mas existia a figura dos aedos, que eram os cantadores na Grécia. Eu assino essa aí. Assina essa, não inventei essa palavra. Eles estavam ali para cantar a história mesmo daquele povo. Então, isso que o Paulo falou, desses cantos carregarem uma tradição, carregarem uma história, isso se dava muito de forma cantada, com a lira e tal. E improvisada, porque se você pegar o livro, a Odisseia ou a Ilíada, são livros enormes e é impossível você lembrar daquilo. Então, é muito mais fácil você lembrar de uma letra de música do que de uma poesia que você vai ler, né? Então, quando você canta, você consegue lembrar mais. E se você pegar para ler a Odisseia ou a Ilíada, você vai ver que tem muitas repetições de algumas construções chave, né? Que dá para ver que ele, por exemplo, a aurora do dedos rosas, né? De rosa, dependendo Aquiles dos pés velozes. Aquiles dos pés velozes. São construções que se repetem, assim. Porque isso, quando você está cantando, fica mais fácil. Especialmente quando você está improvisando. Como você não consegue decorar aquele texto todo, então, provavelmente, o que acontecia? Aqueles cantadores conheciam a história, conheciam a métrica, as regras de como se faz uma poesia cantada, iam contando essa história, cantando essa história e improvisando, né? É como você contar uma história com certas regras, né? E aí, então, o que a gente vê na Ilíada e na Odisseia é uma organização desses cantos, né? Que não nasceram exatamente daquele jeito, mas é a forma como se organizou. Perfeito. E a história sobre o quê? Então, só para complementar o que o Zé disse, é como se essa obra fosse uma coisa chamada palimpsesto. É você
escrever num pergaminho, apagar, escrever de novo, conforme você vai lembrando o que estava escrito ali. Então ela foi se organizando, né? Ela foi sendo colocada ali, foi o que eu lembrava, o que eu não lembrava, naquela métrica, daquela forma. De fato, o que hoje se sabe é que ela é muito complexa para uma pessoa só ter... Foi muito pouco tempo para uma pessoa só ter escrito uma coisa tão complexa quanto essa. Então, quanto essa obra é, né? Então, o fato, que nos deixa curiosos, enfim, sobre a obra em si, é quão grande, eu penso, né? O que seria da nossa civilização sem essa obra? Provavelmente nada. Nada do que a gente conhece hoje seria como é, se isso não tivesse acontecido naquele espaço em particular, porque a troca foi muito grande. Se você para pensar que, de fato, né, Troia, Esparta e Pilos existiram, arqueologicamente falando. Mas a ilha de Circe, por exemplo, a ilha de Calipso, o que são essas ilhas? O que significa tudo isso? Então, são coisas que começaram a se organizar para dar dimensão daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. E isso é incrível. Isso é incrível. A obra em si, Eslen, ela é tão densa que é impossível dizer que versa sobre isso. Não se tem certeza. Não, mas tipo assim, a história de um cara que vai pra guerra... Sim, Mas só um comentário antes da gente chegar na história em si, a partir do que o Paulo falou, quer ver uma comparação boa? A gente falou de séculos e séculos de histórias sendo recontadas de formas diferentes, sendo acrescentado coisa. Pensa na teoria da evolução. Quando você olha para um macaco, né, pro macacão aqui do RD, assim, fala, pô, como que saiu de algo parecido com aquilo e se bifurcou de um jeito que a gente tem um macaco e a gente? É muito diferente. Como isso se dá? Milhões de anos, né, de pequenas mudanças ao longo de muito tempo. A Ilíada e a Odisseia são construídas dessa forma. São muitas histórias sendo recontadas e sofrendo muitas alterações. Então chega em algo complexo. Entendi. Porque tem inúmeras... É isso, como se fosse um autor falando, essa palavra aqui é melhor. Não foi um cara que sentou e escreveu tudo aquilo. Seria impossível um cara fazer isso. Isso precisa de muitos séculos para chegar numa Talvez obra o mais assim. próximo que a gente tenha de exemplo na literatura normal que a gente conhece, né, seja o Flaubert, com Madame Bovary. Que ele escreveu, não sei se vocês sabem a história, mas ele ficou 4 anos escrevendo a obra, Madame Bovary. Ele ficou muito doente. E ele era um cara que passava simplesmente 3 semanas num parágrafo, encontrando a palavra perfeita. Só que Madame Bovary é a história da Emma Bovary, que está insatisfeita com o casamento e tal. Não é um bagulho épico que vai por vários lugares do mundo igual é. Então veja que o cara demorou 4 anos para fazer um livro sobre uma história relativamente simples, claro que é muito poderosa, mas foram 4 anos. Imagina um negócio Imagina 6 séculos, 4 séculos, sei lá. Eu acho que cabe usar o conceito de emergência aqui, porque foi essa reunião de diversas coisas que emergiu em algo totalmente novo. Totalmente novo. Não tem uma causa, não tem um motivo, não tem uma linearidade. É uma junção de coisas infinitas, entre aspas, obviamente. Coisas que deram origem a uma obra completamente nova e extremamente necessária para aquilo que se estava vivendo na época. Essa junção, eram muitos povos, cara. Eram muitos povos ali que estavam reunidos discutindo acerca de tudo. Inclusive, hoje se debate muito a influência, inclusive, oriental. Então, quando você vai ler a Odisseia, você basicamente está pegando como se fosse um caldo, um molho reduzido de uma experiência multicultural de séculos que foi condensada numa gota minúscula que deu essa obra gigantesca. Mas ainda assim é uma gota minúscula. Eu gosto desse termo. É como se fosse essa história toda condensada mesmo. E por então, mais que seja densa. um calhamaço, é uma coisa muito pequena ainda pro tamanho de coisa que está abarcando, né? Tá, e aí, o cara... A história. Pro cara que tá assistindo e fala, meu Deus, eu já entendi a importância, galera, mas do que se trata esse livro? Eu posso começar... Pessoal, o livro é o seguinte, é um moleque que mora embaixo de uma escada e vai pra uma escola de bruxos. Eu posso começar do simples e o Paulo vai complementar. É isso que a gente tava falando ali. Boa. Eu não tô zoando, tá? Harry Potter é um puta livro, tô só... Eu não falei nada.
Ó, a história é... Primeiro, a maioria das pessoas já ouviram falar na Guerra de Troia, né? Que é a guerra dos gregos. Nem existia esse termo ainda na época, mas vamos simplificar. São os gregos e os troianos, né? É uma guerra que dura muitos anos. Foi uma guerra muito importante. Então, a Ilíada conta... Olha como é a história condensada. A Ilíada conta algumas semanas do último ano da Guerra de Troia. A Guerra de Troia demorou 10 anos. Então, a Ilíada já é um pedacinho da Guerra de Troia. A Odisseia, que é a obra que a gente está discutindo aqui, ela começa quando a guerra já tinha terminado. Então, ela não é a história da guerra. Ela é história, e aí isso é importante psicologicamente, para mim, é uma das partes mais importantes. A Odisseia é a história de depois da guerra, como é que você volta para casa. Então, depois de 10 anos fora de casa, imerso numa coisa brutal, como é que você volta para casa? E o Odisseu não volta logo depois, ele demora mais 10 anos para voltar. Então, o Odisseu é esse cara que foi para a guerra, ele nem queria muito ir para a Guerra de Troia, aquela guerra nem era dele. Ele foi para essa guerra, participou da guerra, foi fundamental na guerra, a gente pode falar depois o papel que ele teve na guerra. E aí acaba a guerra e ele está tentando voltar para casa, mas ele não consegue voltar para casa. O livro começa quando acaba a guerra. O livro começa do meio da história da volta do Odisseu. Isso é genial também. Inclusive, esse negócio de começar no meio da história, utilizado por, sei lá, quem gosta muito de Quentin Tarantino, vem total, daí. O Grande Sertão Veredas. Você lê o Grande Sertão Veredas. Você começa, ele tá no bando de Medeiro Vaz. Ele não tá no começo da história. Mas aí é o meio da história. Não começa ele indo e tal, começa ele já tá há 7 anos tentando voltar para casa. Esse cara não consegue chegar na casa dele. Então, a Odisseia é a história de tudo que foi acontecendo ao longo desse tempo. Só que o genial é que, como você começa no meio, tudo que aconteceu esses 7 anos anteriores, o Homero não narra pra gente. Você sabe a partir dos diálogos dos personagens, ou muitas vezes do próprio Odisseu contando isso para as outras pessoas. E o julgamento dele sobre aquilo, que o aquilo julgamento causou daquilo. nele. Isso. Entendi. Então, é uma história genial, porque já tem isso, já tem essa quebra. Ela não começa do começo da história, ela começa no meio, te joga lá no meio da tensão, o cara tá tentando voltar, não consegue, você fica tentando descobrir, assim, o que tá acontecendo? E só um adendo para colocar como isso foi importante mais para frente. A dominância do acaso, extremamente discutida em diversos temas filosóficos antigos, até como mais hypado como o estoicismo, até nos mais hypados como o estoicismo, a dominância do acaso nós vimos várias vezes em Odisseu, em que ele não tem como fugir dessa incerteza, dessa insegurança, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele precisa enfrentar, sabe, a ideia da coragem de continuar fazendo mesmo com medo, etc. Então é toda uma... É muito denso, cara, assim, emocionalmente falando, é uma obra muito densa. E aí, vai lá. E é um poema. A gente precisa lembrar isso. Então ele não vai te entregar tão fácil tudo isso que está acontecendo, né? Esses dilemas, essa obra do acaso, a gente vai lendo poeticamente mesmo. Percebendo as angústias de Odisseu para conseguir delinear o que ele sentia. Então, isso com toda certeza deve ter sido muito discutido cada vez que os Aedos cantavam, por exemplo. Né? É uma construção muito grande. Então... E aí uma das... Digamos que a volta dele envolve ele passar por vários lugares, né? Sim. Exato. Isso. E aí nesses lugares ele luta com uma série de monstros e... Tem um monte de coisa que acontece, né? Então, esse tema da volta para casa ele é muito importante, porque o Odisseu não está só voltando para a terra dele. Ele está tentando se redescobrir, né? Eu sou psicólogo, então minha leitura sempre vai ser a partir da psicologia, né? A gente vive alguns momentos em que a gente não está se encontrando, né? Parece que você está fora de si, assim, você está fora do seu eixo, né? Quando você sai do seu eixo, como é que você faz para voltar para o eixo, sabe? Para se reencontrar? Né? O Nietzsche falava, né, no Etioma, o subtítulo do Etioma é tornar-se
Como é que é? Tornar-se si mesmo, né? Torna-te aquilo que tu és, Torna-te aquilo que tu és. que é a frase de Píndaro, né? Que vem em grego é genoi oios e si matou. Então... Tudo bem, é grego, Testão, tudo bem, a gente vai acreditar que você não está inventando essas palavras. Torna-te aquilo que tu és, na verdade, pela frase. Então, já que pediram isso aí, você não estava nem no script de nada, não que tenha script. Eu que puxei não que tenha script né, mesmo. Mas a genoi oios e si matou é uma frase do Píndaro, que era um poeta. E, na verdade, ele estava admirando aquilo que Sócrates disse, né? Que era o conhece-te a ti mesmo. Então, torna-te aquilo que tu és. A palavra gnótise auto, que é o conhece-te a ti mesmo, e genoi oios e si matou, tem a mesma força. Porque esse radical no grego, gen, gen ou gn, vem de gignosco, gignomai, etc. Não vou adentrar aqui nas palavras, enfim, nos pormenores, mas basicamente o quê? Esse início de ambas as frases tem a conotação de continuar. Então, a tradução perfeita, na verdade, seria continue se tornando aquilo que tu é, porque você nunca vai conseguir ser aquilo que você é de maneira fixa. Então, conhece a ti mesmo continue conhecendo a si mesmo. Exemplo claro que a gente pode ver isso hoje em dia. A palavra geração é G-E-N. Generation, generation, generazione. Em todos os idiomas tem esse mesmo radical, porque é uma sucessão de coisas. Legal. Mas tem uma diferença interessante dessas duas frases, é que uma coisa é você conhecer a você, outra coisa é você se tornar quem você é. Tem um paradoxo interessante aí. Né? O Nietzsche, na verdade, assim, o Nietzsche, ele começa a discutir justamente a diferença entre as duas frases. Mas ele era esperto, porque ele sabia que as frases eram aproximadas. Mas ele vai colocando essa dúvida. Mas mesmo assim, vamos pegar literalmente a frase. Se a gente pegar literalmente a frase, conhecer a você é uma coisa. Sim. Se tornar quem você é. Sim. Dessa descoberta. Mesmo que seja continue se tornando quem você é, continua tendo paradoxo aí. Sim. Né? E é o paradoxo interessante do Odisseu, porque ele precisa se reencontrar, ele precisa se redescobrir, né? Da identidade humana, né? A identidade, só que ele passou 20 anos longe de casa, como é que você volta a se encontrar depois de tanto tempo? Você já não é a mesma pessoa. Esse trauma né? a gente chama isso de trauma do retorno, que é o nostos. É o né? nostos. Então, a inauguração do nostos, que é o trauma do retorno. Então, ele é um herói, ele é um herói diferente dos outros, porque ele, por exemplo, na Ilíada, né, a gente vê o Aquiles como o mais forte, o mais belo, o mais poderoso, e você vê o Odisseu como um cara astuto, inteligente, que usa matches, a astúcia para lidar com os problemas. Sim, exatamente. Quando eu folhei a Odisseia, eu caí num capítulo que tinha um Ciclope. Polifemo. Acho que ele dizia Ciclope, né? Ciclope. Curiosamente, acho que eu li Ciclope. Não sei se estava errado, mas é Ciclope, né? É o gigante do olho Isso. só. Será que é por isso que o X-Men tem o Ciclope? Cara, tem, inclusive sobre... Tá ligado? Sim. Que sai... Tô ligado, mas não é meio deve que isso ser. que fazia, não Sobre era? o Ciclopes, o Ciclope era um monstro de um olho que só. são os enfim. gigantes, né? Não era só um, né? Aí tem diversas teorias sobre o Ciclopes, dizendo que era um tipo de elefante que habitava ali perto da África, né? Mas assim, provavelmente essa ideia do cara ter um olho só e etc. deve ter influenciado a cultura pop pra caramba. Claro, né? Claro. Total. Todas essas histórias influenciaram muito. Né? E ele sempre realmente resolveu. Porque assim, pra galera que tá assistindo, eu ainda não li talvez depois desse podcast eu tome a motivação necessária para fazê-lo. Mas eu li um livro do Clóvis de Barros Filho, explicando, era um pai e um filho viajando de carro. E aí era um diálogo dos dois e o pai estava explicando pro filho a Odisseia. E ficou bastante claro que o Ulisses resolvia de forma bastante inteligente, uma astúcia muito grande os problemas, né? Os dois primeiros versos, o primeiro verso de cada obra, da Ilíada e da Odisseia, já mostram a diferença entre os dois. Porque na Ilíada, o personagem central é o Aquiles, como o Paulo falou. E o primeiro verso da Ilíada fala assim, eu não vou declamar aqui exatamente como está ali, mas primeiro ele pede auxílio à deusa para falar sobre a ira de Aquiles. O que já é interessante porque o poeta também nunca se coloca como o grande autor da obra. É a deusa, é a musa que inspira ele a falar. Né? O que
Tem vários braços que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, quando Sapolsky fala do determinismo, né, você não cria nada, né? Você é quase que algo acontece aí a partir de todas as suas vivências, tudo que é dito, e a obra aparece, né? Tem menos esse traço do autor. Então ele fala, me auxilia a deusa a contar a história da ira de Aquiles. E pensa alguém irado. Ele tá ali focado em uma coisa só, ele não consegue nem olhar para os lados, né? E o Aquiles é assim, né? O Aquiles, ele acha que ele tá na razão, eu tô com a razão aqui, ninguém vai me tirar do meu prumo aqui. E é extremamente teimoso. Muito teimoso. E ele fala, e a razão é baseada na honra do herói, do guerreiro, assim. O certo é isso e acabou. Esse é o certo, eu tô certo. O Odisseu, o primeiro verso, não fala nem o nome dele. Ele pede também, o Homero pede ajuda à musa para falar sobre o homem, e aí tem uma palavra que ele usa, que aí tem inúmeras discussões sobre o que significa essa palavra, que é polítropos. E poli é muitas, e tropos pode ser voltas, né, ou caminhos. Eu gosto da tradução de muitos caminhos ou muitas voltas. Mas tem gente que traduz como o homem astucioso, o homem versátil, multiversátil, tem trocentas traduções. Por que eu gosto de muitos caminhos? Primeiro porque o Odisseu, ele deu muitas voltas mesmo, assim, né? A história dele é de perambular por muitos lugares para chegar em casa. Então isso é mais literal, mas tem uma outra coisa. Para o Odisseu não tem uma só maneira de agir. Ele olha o ambiente, ele lê o ambiente e ele tenta identificar qual é a melhor maneira de agir naquele contexto. Então o Odisseu é muito flexível. Ele se adapta. Sabe aquela discussão que o Darwin, né, para a teoria da evolução, ele não fala quem é mais forte sobrevive, é quem melhor se adapta, né? O Odisseu é isso. É o cara que tenta se adaptar ao que a situação pede. E o nome Odisseu vai aparecer lá na frente. Então, o começo da obra já é assim, quem é esse homem que dá muitas voltas? E para você que leu O Grande Sertão Veredas, isso me lembra a ideia das veredas. Né? Então, são os muitos caminhos possíveis pelos quais a gente pode seguir na nossa vida. Né? O Aquiles era um caminho só. O Odisseu tem muitas possibilidades. E olha só, agora fazendo um link que é extremamente importante para a gente entender de onde que vem essa discussão da força de Aquiles e da astúcia de Odisseu. Na mitologia grega, na Teogonia de Hesíodo, então, mostra, né, que Deus, Zeus, né, enfim, o mais forte, né, ele tem nasce uma titã, que é uma deusa titã Metis, que é a inteligência, e ele é advertido que se ela ficasse solta e tivesse um filho, esse filho iria destronar Zeus, porque a única coisa que consegue ganhar da força é a inteligência. Então Zeus engole Metis para que ela não tenha um filho, e a partir disso, na Teogonia de Hesíodo, é que Zeus passa a reinar absoluto, porque daí ele é o mais forte e o mais inteligente. Interessante. Mas não deu tão certo o plano dele, porque nasceu a filha, né? Que é a Palas Atena, que nasce da cabeça Palas Atena, dele. que nasce na cabeça de Zeus. E aí eu só que muito mais controlada. Total. Eu traduziria Metis mais como sabedoria do que como inteligência. Não sei o que você acha disso. Sim, porque concordo. O Odisseu... Inteligência ainda é mais cognitivo, é mais aquele cara que pensa. O Odisseu não é muito de pensar. É muito linear, não é muito linear. Ele se adaptava, como você falou. Ele é mais astuto nesse sentido dessa sabedoria prática mesmo, sabe? É o cara que lê a situação e fala, acho que o melhor é por aqui. E aí, depois de passar, não sei se vocês querem contar um episódio, pelo menos, pra galera ter noção do que o Odisseu passou no retorno pra casa. Que é dos marinheiros? Conta dos marinheiros das Sirenas. Das Sirenas. Das Sirenas. Acho que o Zé quer puxar isso aí. Das Sirenas e do Polifemo, pode ser. Né? Já que você falou do Ciclopes. É que são inúmeros. Sim, mas vamos contar dois só pro pessoal sentir como é o negócio. Né? Vamos discutir a história do Polifemo, que é o gigante de um olho aqui, né? Um olho só. O Ciclope. Bom, primeiro que uma pessoa de um olho só
já é uma metáfora interessante, né? Uma maneira de ver. Pensando que o Odisseu é esse cara que enxerga múltiplas possibilidades, o Ciclope é o oposto disso, né? E o Ciclope é bruto. Ele é forte, bruto e é canibal. Ele come humanos. Eles Vive ficam numa caverna, presos, né? Eles ficam presos na caverna do Ciclope. E o Ciclope começa a comer os amigos, né? Tem um Os monte companheiros de- do Odisseu. Tem um monte de osso lá dentro. Exato, e tal. ele é um baita canibal. E o Odisseu, ele é astuto, né? Então, qual foi o plano dele? Ele dá um vinho forte pro Polifemo. E o Polifemo adora o vinho. E pergunta pro Odisseu, qual é o seu nome? E o Odisseu pensa e fala assim, meu nome é Ninguém. Oltis em grego. Oltis. É verdade, Ninguém. lembrei dessa parte. Meu nome é ninguém. Passa o tempo, o Polifemo gostou tanto do vinho que se embebedou e dormiu. Quando o Polifemo ficou bêbado, o Odisseu pegou uma estaca, uma lança, colocou fogo, né, em brasa, e furou o único olho do Polifemo. Polifemo acorda, com muita dor, começa a gritar. Me atacaram, me atingiram. Os outros ciclopes vêm para perto da caverna, mas como a caverna está fechada, eles não conseguem ver o que está acontecendo. Então eles perguntam, te atacaram? Quem te atacou? O que ele responde? Ninguém. Ninguém me atacou. Os outros não entendem nada, falam, esse cara tá maluco, né? Vamos seguir a vida e tal. Então o Odisseu já plantou aquela semente ali antes, né? Agora, tem uma discussão interessante sobre isso, porque a gente acabou de falar sobre o Aquiles, esse herói da Ilíada, que tem essa busca por ter o comportamento exemplar do herói. E ele está buscando a glória do O herói. legado. O legado. E tem uma forma de você se tornar imortal quando você é herói. Você ser um grande herói, morrer na batalha e você vai ser cantado. Aí a importância do aedo, do cantor. Porque o cantor vai cantar as suas glórias. Então Aquiles morreu, ele vai contar aquela história. E aí você se torna imortal. E o que se torna imortal? O seu nome, né? É o nome Aquiles, né? E tudo que o Aquiles fez. Porque o corpo dele foi embora. O que ficou é o nome. Desculpa, só Zé, só para Claro. colocar. Por isso que ele escolhe morrer para se tornar imortal. É um paradoxo. Ele sabia que ele ia morrer. O Aquiles sabia desde o início da Aquiles, guerra. né? Sim. O Aquiles sabia que ele iria morrer na guerra de Troia. E ele poderia escolher. Isso que o Paulo É falou uma é importante. deliberação dele morrer. Ele né? escolhe morrer na guerra. Quer dizer, não é que ele escolhe morrer na guerra, ele escolhe destino, né? não sair da guerra mesmo sabendo que ele ia morrer naquela guerra. Porque era o que ele tinha que fazer. De novo, o Aquiles... Ele né, tinha a possibilidade de sair da guerra, Ele tinha. mas ele não seria reconhecido como Aquiles. Exato. O Odisseu, lembra, é o cara que quer voltar para casa. Então o Odisseu não morre na guerra. O Odisseu não vai se tornar imortal a partir do feito dele na guerra e dele ter morrido na guerra. É o oposto, ele está querendo voltar para casa dele. E quando ele fala meu nome é ninguém, ele está abdicando do nome dele, que é o mais importante, é o mais precioso para um herói. Só que isso é tão difícil para um herói que o Odisseu dá uma recaída. O Odisseu não é o herói perfeito mesmo, né? Quando eles conseguem sair da caverna, eles estão no barco, o Odisseu não se aguenta e fala, meu nome é Odisseu. Ele assina. O gigante ouve, só que o gigante Polifemo, ele é filho do Poseidon. E Poseidon é o sim. deus dos mares. Tem essa outra parte. Agora, você imagina, o gigante chega pro pai, né, pro Poseidon e fala assim, quem me feriu foi Odisseu. Aí o Poseidon, é? É o Odisseu que te feriu? Esse cara não volta para casa. Agora pensa, você tá num barco. Você mora numa ilha grega. O único caminho de volta para casa é através do mar. Só que você brigou com o deus do mar. Você não vai voltar para casa. E é Então engraçado, né, Zé, o Polifemo, o Poseidon, ele fica perseguindo o Odisseu. E se o Odisseu não tivesse falado o nome dele, ele poderia ter se safado.
Mas ele não aguenta, ou seja, ele se perdeu porque ele quis assinar o nome dele na obra dele, né? Não, isso é impossível, cara, porque é muita coisa para continuar. Porque tem uma parte logo em seguida que ele fala assim... Não, mas é que é incrível, cara. Tem uma parte logo em seguida que ele fala assim... que mesmo os imortais sucumbiriam diante dos deuses dos mares, nos mares, enfim, que é essa... Cara, imagina você passar... Quanto tempo eles passaram, esses povos passaram para colonizar leste e oeste. Quanto tempo, a angústia que esses caras sentiam para cantar. Cara, quantas... A gente não consegue ter dimensão disso porque a nossa cabeça reduz a complexidade de tudo que existe por uma questão cognitiva. Mas para pensar, você no meio do mar, quantos perrengues, quantos problemas, quantos dramas, quanto sofrimento você passou para conseguir colonizar esses lugares e encontrar e quanto você queria voltar para casa. Vamos dizer que você é um oikistes, né? O cara que foi lá colonizar essa terra longe, você queria a todo custo voltar para casa, essa saudade, e você cantava e pensava o que significava isso, você tinha uns monstros para encontrar, você tinha diversas coisas, enfim, essas pequenas ilhas que talvez sejam as ilhas que ele fala na Odisseia, como Circe, como a ilha de Calipso. Inclusive, já vou começar então, Zé, se você me permite. Podemos só finalizar o Polifemo? Porque, levando em conta que a história da Odisseia, desde o começo, é a gente tentar descobrir primeiro quem é esse homem. Aí, quando a gente conhece ele, aí ele precisa se reconhecer, ele precisa entender quem é ele. E quando ele volta para a casa dele, quando ele chega em Ítaca, a ilha dele... Os outros também precisam reconhecer que é ele, porque faz 20 anos que ele não está lá. Então é uma história de uma pessoa tentando se conhecer, se reconhecer e ser reconhecido pelas pessoas que ele ama. E quão forte é quando ele chega e fala meu nome é ninguém, né? Lembra da nossa discussão no primeiro podcast que eu vi, quando a gente falou sobre o self? Sobre essa ideia de que o self, na verdade, ele não tem uma existência... né, concreta, né? A gente fala, é um processo, a gente vai se descobrindo, a gente vai tornando quem a gente é, né? Retomando a frase que o Paulo traduziu aqui pra gente, né? Então a história do Odisseu é ele descobrir quem ele é, se tornar quem ele é, ou redescobrir quem ele é, mas a partir da ideia de que ele precisa antes se despir de tudo aquilo. Né? Isso vai conectar com a história que o Paulo vai contar também das sereias. Depois que ele parte, depois que ele fala com a Circe, né, a feiticeira Circe, a Circe adverte ele que no caminho ele poderia encontrar as sereias, as sirenas, enfim, que eram mulheres com corpo de ave, que elas cantavam cantos que encantavam os marinheiros e faziam os marinheiros ficarem lá com elas para sempre, né? As sereias nesse caso não eram metade peixe, né? Não, e é por isso que... E isso me fez pensar também, quando eu li, enfim, me fez pensar por que... De onde que veio as sereias, então, como... Eu acho que veio essa das filhas de Poseidon, daí, não das sereias propriamente dita, Mas lá das titãs menores. Na Odisseia, as sereias são metade mulher e metade ave. Né? Isso. Então, elas ficavam nas rochas, né? E elas tinham esse canto, então, que Circe advertiu, que se quem ouvisse, iria permanecer lá com elas. E eles passam por esse lugar e, de fato, elas começam a cantar e começa aquela coisa e o Odisseu tem uma estratégia interessante. Ele diz que era preciso pegar a cera, derreter a cera, colocar nos ouvidos para que fossem tampados e a tripulação não ouvisse o canto das sereias. Então, para passar por elas e não ficar encantado. Eis que o Odisseu também tem... Aí vem uma coisa que abre uma discussão, eu vou um pouco mais direto, porque abre uma discussão muito grande sobre a curiosidade do herói, sobre experienciar a vida. Odisseu, ele fala para a tripulação que não está... Antes de, obviamente, colocar os tampões nos ouvidos, ele diz que ele vai ficar sem. Por quê? Porque ele quer ouvir o que diz os cantos das sereias, o que dizem esses cantos. Eu quero ouvir. Eu escolho escutar porque eu quero ser o primeiro homem a ouvir o canto de uma sereia e não ficar lá. Porque eles vão amarrar Odisseu no mastro do navio. E por mais que ele falasse para desamarrar, para etc., ele disse para apertar mais forte. Porque não era ele que iria falar, porque ele estava encantado, etc. Então, ele é o primeiro homem a ouvir o canto
de uma sereia e não ficar lá com elas. Que é uma história que traz uma lição enorme sobre experienciar a vida. É preciso experienciar a vida. Essa é a grande lição dessa passagem da Odisseia para mim. Ele escolhe experienciar a vida para se tornar uma pessoa diferente. A curiosidade do herói, a construção de si mesmo, passa por essa tentativa de outras coisas, porque ele tinha a opção, ele poderia fazer isso de acordo com o que ele pensou e ele queria ter essa experiência única. E o canto das sereias versavam sobre o conhecimento absoluto, que elas iam entregar para ele o que aconteceu na Guerra de Troia. Tem isso também. Tem muito a ver com essa coisa da glória do guerreiro. Que o canto é muito atrativo a ele, né? Porque está cantando sobre essa glória. E a glória tem a ver com a imortalidade, né? Então, quando Paulo fala sobre ele escolher experienciar a vida, é ele recusar a imortalidade, que é o centro da história mesmo. Ele faz mais de uma vez. Ser imortal. Em outras passagens da obra, ele recusa a imortalidade. Em outras passagens, ele recusa a imortalidade. E nessa em particular, das sereias, é incrível como se conecta com aquilo que nós temos que fazer. Porque quanto mais repertório eu tenho, melhor eu experiencio a vida. Mas parece ser uma coisa tão... Às vezes parece ser uma coisa tão simples, só que não é. Assim, eu vou ver o simples fato de eu ver um mundo diferente conforme as experiências que eu tenho, não me faz querer experienciar mais a vida. Me faz querer, sei lá, fazer uma trilha difícil, ter uma aventura de alguma coisa, ler um livro diferente. Então, quanto mais eu conheço, melhor a experiência que eu tenho em vida. Nós três aqui não mudamos quando nossos filhos nasceram. Isso é experienciar a vida. Então, quando o Wesley fala que ele não vivia... Eu sempre uso esse exemplo do Wesley, que ele não experienciava... Que ele achava que experienciava 100% da vida e quando ele viu, ele experienciava apenas 13% depois que a Ava nasceu. É a mesma coisa que eu sinto. Então, a gente experienciou a vida de uma forma que fez enxergar tudo de maneira diversa. E acontece assim com um livro, acontece assim com uma trilha que eu faço, com uma paisagem que eu vejo, a contemplação, né, em inglês, a AWE, né, a contemplação das coisas, a admiração que eu vejo num simples, sei lá, num pássaro que pousa ao meu lado, na imensidão do mar, numa montanha de gelo na minha frente, gigantesca. Tudo isso faz experienciar a vida diferente. Então, o que ele julga? Que o único homem a ouvir o canto das sereias seria algo extremamente, entre aspas, mágico para a experiência da vida. E aí, no caso, na história deu certo, ele conseguiu passar. Sim, porque daí amarraram ele no mastro e ele passou pelo E ele gritava, né? Pra desamarrarem ele, soltarem ele, mas os marinheiros estavam com um tampão do ouvido. Então ninguém ouviu ele. Ele falava, me solta, porque ele estava sendo atraído pelo canto, né? Nossa. Isso é demais. Né? E aí depois ele chega em casa daí é e se depara com... Olha como a obra é genial. Ele chega em casa no canto 13, é o 13º canto. Só que a obra 24. Então, é a história dele voltar para casa, mas ele chega no 13º. O que acontece depois do 13º? É todo o processo que se dá primeiro dele se reconhecer naquele lugar. Ele reconheceu o lugar. E aos poucos ele vai também sendo reconhecido. O Odisseu, ele tem essa característica, né? Metis, né? A palavra que o Paulo usou. Que ele sabe esperar. Ele não é um cara afoito. Então ele poderia chegar lá porque Ítaca estava sendo destruída, né? Tinha os pretendentes da Penélope, tem várias histórias. Né? Tinham vários problemas acontecendo. Ele poderia chegar com o pé na porta e começar a brigar com todo mundo. Ele não faz isso. Ele entende o ambiente, ele lê o ambiente, ele percebe como as pessoas estão, ele vai se revelando. Na medida em que ele vai estudando a situação e entendendo o que ele iria fazer. E tem uma parte que é do Argos, que essa aí eu acho que nem vale a pena comentar, que eu acho que eu choro aqui. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, o pessoal que está assistindo, vocês estão convidados para participar de uma Masterclass gratuita, não tem custo algum, o QR Code está na tela aí, né? Para a galera que tiver interesse, do Zé e do Paulo sobre esse tema.
E aí Sobre lá esse tema. fica prometido que o Paulo vai falar sobre esse momento aí da chegada do... Vamos chorar junto. Aí vocês choram Pô, junto muito lá na triste, Masterclass. Se você tiver interesse, não tem custo algum. Se quiser se aprofundar nesse tema, entender mais sobre essa trajetória, eles vão contar outras passagens que o Odisseu teve aí no seu regresso para casa. E você que tem interesse em saber mais, você só escaneia o QR Code aí ou clica. Vou pedir para o Matheus também deixar no primeiro comentário fixado o link para quem tiver no celular. E se inscreve, porque não tem custo algum para a galera, para vocês conseguirem participar. Cara, tem um autor que foi bastante influenciado. James Joyce. Que foi bastante influenciado por essa obra. Você viu ele chegando. Eu vi chegando. Que é um outro livro intitulado Ulisses. Ulisses é o nome latino de Odisseu, né? Só que o James Joyce, ao contrário dos 10 anos de voltando para casa, o Ulisses se passa num dia. E ao contrário de ser um grande herói, é um cara comum, que saiu de casa e depois voltou para casa e tinha que lidar, inclusive, com a sua esposa, tendo outros pretendentes. Mas isso é igual a Odisseia, na verdade. Porque, isso sim, porque exatamente. O Odisseu, a Odisseia começa com ele numa ilha e a feiticeira da ilha, né, a ninfa da ilha, ofereceu a ele imortalidade. Ele recusa a Calypso. Né? A ninfa Calypso oferece a imortalidade, ele recusa a imortalidade. Ele quer voltar para casa, para isso. Ele quer voltar para casa, para a mulher, para o filho. E ele chora nas pedras, olhando para o mar e lembrando. Né? Vocês já leram Ulisses? Não. Eu não li. O Ulisses está na minha... Ele é um clássico meu. O Ítalo Calvino fala que os clássicos são as obras que ressoam com a gente. E você pode ter um clássico seu, você tem os seus clássicos, que são as obras importantes para você. Pode entrar na sua lista de clássico uma obra que você nunca leu, porque você vai ler. O Ulisses é um clássico meu já. Eu vou ler, mas ainda não chegou a hora de eu ler. Vai ser uma empreitada. Por isso que eu tô adiando, eu tô procrastinando, eu tô adiando. Porque eu nunca encarei por causa disso, tá? Porque, precisa de... Pra quem não conhece a obra, cada capítulo é escrito com estilo literário, tu sabia disso? Então tem um capítulo que é estilo jornalístico, tem um capítulo que é estilo mais cantado, tem um capítulo que é só fluxo de consciência, que não tem ponto, não tem parágrafo, é puro, que é o último capítulo, que é um monólogo interno da Molly, que é a esposa do Ulisses. E basicamente não tem ponto, é um calhamaço assim de folha. Sim. Que não tem ponto, não tem vírgula, não tem parágrafo e é o mais avançado até a época a experiência de fluxo de consciência, que chocou bastante gente. Aí tem outros capítulos que são românticos, como uma prosa mesmo, uma prosa normal. Só que é um livro muito difícil, porque é um calhamaço que se passa em um só dia. E o dia não tá muito bem, não tá cronológico. Então, às vezes ele tá lá na frente, às vezes ele tá atrás. E tem uma série de significados dentro da obra e várias referências que se você não tiver esperto, você não pega. Por isso que eu sugiro, para quem for ler, talvez até você mesmo, Zé, ler primeiro um livro intitulado Sim, Eu Digo Sim, que é um livro do Caetano Galindo, que é o tradutor do Ulisses aqui para o Brasil. E esse livro, Sim, Eu Digo Sim, é um guia de leitura do Ulisses. Vale muito a pena você ler primeiro esse livro e depois ler o Ulisses, não porque você não tem condições de ler o Ulisses e você é um cara menos inteligente, mas porque a leitura do Ulisses vai ser uma leitura muito mais agradável depois de você ler. E o nome é Sim, Eu Digo Sim, porque as últimas palavras do livro do Ulisses no monólogo da Molly Bloom é Sim, Eu Digo Sim. Tu sabe que esse negócio de sempre ler um livro, quando é um clássico muito denso, etc., no caso, como a Odisseia, né, que provavelmente quem não tem experiência em história grega ou, enfim, alguns sistemas filosóficos, com certeza vai ficar perdido. Sim, vai exato. Ficar perdido, tá? Isso eu consegui ver em mim quando eu li a primeira vez a Divina Comédia. Depois que eu li um livro sobre como ler a Divina Comédia, a minha experiência com a Divina Comédia foi diferente. Mas, posso discordar de vocês dois? Me permitam aqui. Por quê? Eu também pensava como vocês, mas o Ítalo Calvino, que eu acabei de citar aqui, ele tem um ensaio que ele fala, por que ler os clássicos? Ele recomenda começar pela obra. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu entendo o que ele quer dizer, porque a gente quer entender tudo.
E às vezes é bom a gente se deparar com esse desconforto de não entender Você tem alguma um coisa. ponto bom, concordo. Não é? Foi assim comigo com o Grande Sertão. Exato, é bom a gente passar por isso assim, de falar, não tem ideia do que esse cara tá dizendo. Aí você vai entendendo, você vai conhecendo. Se alguém já te prepara, você já chega pronto e você não sente esse desconforto. Mas eu acho- Talvez eu teria uma visão diferente da Divina Comédia se eu não tivesse lido a Divina Comédia antes e não Por exemplo, entendido. então, pode ser. pensando nisso, chegando num meio termo, a gente pode pensar que vale a pena o encontro inicial, sente o desconforto e depois olha, isso, e aí claro. você vai pro E lógico, guia, né? mas teve alguns Mas é clássicos. bom encarar. Teve alguns clássicos que eu tive uma experiência ótima em ler primeiro e eu tive um contato, por exemplo, com pessoas que tinham lido e a gente conseguiu debater de uma maneira muito mais rica do que pelo guia, que é o caso do Fausto do Goethe, por exemplo. É que eu acho que Fausto do Goethe eu li de primeira. Nossa. Eu entendo o ponto do Zé, só que eu tendo a crer que isso funcionaria para leitores mais experientes. O leitor que não é tão experiente, que não gosta de ler muito e vai agora aqui encarar a Odisseia ou Ulisses, acho eu, tá? É só uma hipótese, um achismo meu, que se a gente fizesse um experimento, descobriríamos que a grande parte deles vai desmotivar e não vai... Sem o livro, Total. auxiliar. Não, é por isso, de repente Sem o você pode repertório. ler, sente o desconforto, ler assim, um capítulo, ler 10 páginas, sente Aí o fala, bom, desconforto, realmente aí olha pro guia. entendi o que vocês aí falaram, volta. aí eu vou ler o guia e aí vai indo, né? E aí depois no final reler tudo de novo. Exato, mas essa primeira leitura, assim, ela dá um impacto interessante também. Os dilemas do Dostoiévski também são assim, cara. Quando tu lê Dostoiévski sem nada, assim, aí depois começa a aprofundar, porque tu tem que parar para analisar aquilo. Se tu passa o olho em cima, cara, parece que tá, beleza, ele tá numa angústia ali, que faz o que não faz. Mas não, mas é muito mais... Cara, você acredita que eu ainda não cheguei nos russos, cara? Não li nada do Dostoiévski até hoje. É bom, hein? Eu tô lendo muito latim. Pode ser um capítulo seguinte nosso, eu sou né? parceiro, hein? Um Irmãos Karamazov. Mas deixa eu ler primeiro. Aí a gente chega lá. Porque eu tô lendo muito, eu topo. muito autor latino-americano agora. Muito Tu autor me apresentou o latino-americano. Lhosa, por exemplo, eu não conhecia o Lhosa. Foi um baita dendo. Espetacular. Esses dias eu li um livro intitulado Pedro Páramo, de um autor chamado Juan Rulfo. Meu Deus. Rufo eu já ouvi falar. Não conheço. É uma das, acho que a única obra dele, grande obra dele, que ele escreveu. O livro deve ter umas 90 páginas, é pequenininho, assim, fininho. E para vocês terem ideia do tamanho desse livro, o Gabriel Garcia Marques disse que esse livro mostrou para ele que existia mais literatura do que ele imaginava existir. Nossa. E é um livro que é um sujeito que está indo para uma cidade encontrar o pai. E aí ele chega na cidade e descobre que tá todo mundo morto na cidade. E aí ele conversa, é um realismo mágico, ele conversa com os mortos, mas não parece ser algo estranho, por isso que é um realismo mágico. É um autor mexicano. E aí o livro vai e volta no tempo. Só que a parada desse autor, eu acho que é muito legal vocês lerem, é que ele é conhecido por ser a escrita mais enxuta possível. Nada falta, nada sobra, aliás. Nada sobra. É um livro, cara, é um livro que se tu não ler, se tu pular um diálogo, tu perdeu o livro todo. Isso é muito bom. E ele era um cara que ele demorou, ele ficou nesse livro um tempão e ele cortava, e quando ele falava agora tá pronto, ele tinha uma regra, vou cortar mais 10% e vou cortar mais 10%. E ele chegou num livro de 90 e poucas páginas. Fantástico. Intitulado Pedro Páramo, e que foi a grande obra dele. Ele até escreveu mais um, mas antes de morrer ele queimou, ele não quis publicar. Mas isso que você falou da obra que vai e volta no tempo, a raiz disso é Homero. Pois é, Homero. pois é. É Odisseia. Começa no Existindo meio. ele ou não, volta... é Homero. Cara, é muito legal, assim, eu sugiro, já que a gente tá num bate-papo agora, eu sugiro que todo mundo que esteja assistindo leia mais, né, cara? As leituras, impressionante como consegue tirar o cara do mundo real, né, e... A mudança, é o que a gente falou do experienciar a vida, né? A mudança do repertório muda quem você é, muda a experiência que tu tem sobre tudo. E, cara, você vive mais anos sem... É uma viagem... O Humberto Eco falou que o leitor vai viver... Um sujeito normal vai viver 70 anos, um leitor vive 4.000 anos. É como se fosse uma imortalidade pra trás, entendeu? É a qualidade das coisas que você experiencia de fato. Como, por exemplo... Todas as vezes que as pessoas iam com o guia lá no Fórum Romano, elas nunca paravam no sítio arqueológico da Oca que eu comentei aqui.
E quando eu estudei e vi que aquilo existia, eu fiquei encantado. E toda vez que eu ia no Fórum Romano com algum parente meu que ia para Roma, algum amigo, etc., eu parava naquele lugar e ficava admirando aquilo lá. Nem tanto, porque aquilo lá era o tesouro deles antigo. Era como se fosse... Eles admiravam, sabe? Porque sem você saber isso, você nem vê que é um Exato. tesouro. Exato. Tem um tesouro na sua frente, você não vê. Exato. E tinha um lugar, e nesse mesmo sentido, tinha um lugar em Roma que eu sentava no final da tarde para ler e estudar. E eu sabia que naquela direção, naquele lugar, Marco Aurélio sentava para admirar o pôr do sol. Legal, né? Cara, eu não sei quantas fotos eu tirei naquele lugar. Eu tenho até uma foto de um pássaro, assim, porque é em direção ao fórum. E aquilo ali me fazia justamente ter esse sentimento de contemplação. De se sentir pertencente a tudo, de se sentir parte desse mundo incrível e fantástico. Imagina se alguém senta lá sem entender que aquele era o pôr do sol que Marco Aurélio enxergava. É diferente. Bizarro, né, cara? É diferente. Você experiencia o mesmo evento de uma forma muito diferente de quem não tem aquele conhecimento. Eu fico imaginando, cara, quando eu leio uma grande obra assim, tipo A Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, que pra mim, na definição que o Zé trouxe pra nós do Ítalo Calvino, é um clássico. Eu fico imaginando assim, eu falo, cara, que coisa triste que muita gente vai passar pela existência sem sentir o que eu senti depois de ler essa obra. Isso aí. E aí eu vejo esses índices de letramento e de interpretação que infelizmente o Brasil tem, que 60%, 70% da galera tem dificuldade de interpretar textos mais complexos. E eu fico pensando assim, cara, feriram os direitos humanos dessa pessoa. Tiraram dessa pessoa a possibilidade dela ter essas experiências. Olha, e detalhe, né, Zen? Nós estamos aqui em 3 leitores entende, com cara? experiências completamente diferentes e nós temos essa experiência sobre outros livros que não são comuns a nós. Então, a gente achou em lugares diferentes essa... Imagina, então, a quantidade de conhecimento que tem disponível aí. Tem uma... Eu não lembro de quem que é a frase, mas a vida é muito curta para a quantidade de bibliotecas que há no mundo, né? É demais. E aí, uma pergunta interessante quando a gente pega um livro para ler é o que essa obra está dizendo para mim, né? Como ela ressoa. E outra coisa que o Calvino fala é que o clássico... Você reconhece o clássico por uma ressonância com você. Por isso que ele fala do seu clássico. Assim. O clássico não é clássico por si só. Ele é clássico na relação que você tem com a obra, né? Porque também ler não é chegar no fim do livro e ticar da lista e falar, cheguei no fim desse livro, né? E percebendo como essa obra vai ressoando com você. Ele tem que te atravessar, né? Te atravessa e ela permanece depois que você lê, né? Vocês têm alguns livros, assim, clássicos que vocês leram e não foram... Acharam que seria... Que são considerados que não clássicos? Que não reverberaram em vocês? Eu tenho um. Eu tenho vários, cara. Eu tenho. Eu não Tolstói, tô por exemplo. cabeça. Eu não... Não ressoa. Não. Eu gosto do Ivan Ilitch, ressoa. Não sei dizer de cabeça, não. Eu tenho vários, eu não lembro exatamente de cabeça, mas teve vários momentos da vida que eu li e falei, pô, não me pegou. E às vezes é o momento, né? Às vezes também não ressoa, pode ser. Exato. E depois Só que em contrapartida, existem outros que simplesmente a cabeça explode. É como se você mudasse quem você é a partir daquele livro que você leu. A Odisseia, pra mim, foi assim. A Odisseia, com toda certeza. Que isso? A Odisseia, pra mim, foi uma mudança de paradigma mesmo. Cara, uma outra parada que eu queria muito treinar, tá na minha lista aí, ou experimentar mais, é ler poesia. Eu acho que é o maior grau de capacidade, de alfabetismo, né? Acho que você ler e conseguir sentir a poesia. Eu sou viciado em poetas até não tão conhecidos, como Mayakovsky, outros mais conhecidos como Edgar Allan Poe. Eu sou fissurado, cara. Eu tenho que ler mais José poesias. Régio, cara. Nossa. A Fernando Pessoa é um caso à parte, obviamente, que não precisa nem... Eu comprei a biografia do Pessoa. Comprou? Tô na pira de ler biografia, agora eu vou ler do Machado de Assis. Tem muita coisa, né, cara? Pra pensar, né? Quando tu vai pra poesia, então, cara, eu sou aficionado. É porque a poesia é uma experiência mais radical disso que a gente tá falando, que você não lê só
o acontecimento, né? Tem um nível de leitura que é você entender o que essa frase está dizendo. Assim. Que é uma... Eu fui na padaria, comprei um pão. que é um manual de um eletrodoméstico. Exato. Você tem esse nível. Não né? é literatura. Boa. Não é literatura, é um manual de um eletrodoméstico. E a poesia radicaliza a experiência no sentido que você fala, fui na padaria, comprei um pão, não importa esse nível de significado, né? É o que ela tá, como é que ela... Aí, de novo, a ressonância, como é que ela vai ressoar em você, né? Quando o Fernando Pessoa fala, o mito é o nada que é tudo. Como é que você explica essa frase, né? Logicamente. E isso começa, então, a gente pode... Por que isso reverbera, ressoa na gente? Porque nós somos essas narrativas infindáveis. Total. Isso que você falou do mar, a experiência do povo grego no mar, né? Na hora eu lembrei de um verso do Fernando Pessoa que é: ó Portugal, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Que é exatamente essa experiência de quem chega e quem fica, tem uma dor ali, né? Tem um choro. E o mar é salgado. Aí você vai falar, não, o mar não é salgado por causa do choro. Não, para o Fernando Pessoa, o mar é salgado e isso está associado à experiência sua no mar e a dor que tem de você. Viver não é preciso. Navegar é preciso. E essa poesia, o que é clara e salgada, isso é lindo demais. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Mano tem Brown. Sabor de mar. Música do Racionais, cara. Mano Brown. Uma lágrima, porra. O Mano Brown é um baita poeta. É um baita poeta. De acordo. É um baita poeta. O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Eu gosto muito dessa poesia. A música também é uma poesia à parte, obviamente. Né? Foda, cara. Se a gente fosse discutir música, já seria outra coisa. E a gente vai longe também. Né? Não. Pois, se a gente parasse em poesia, a gente ficaria aqui até amanhã, certamente. Eu tenho poemas assim que são meus preferidos pra vida. Assim, pô, me mandem uns poemas que vocês gostem aí pra um iniciante. Boa. Que vocês acham que, esse aqui vai iniciar no poema, me mandem alguns aí que vocês achem legal. Vou mandar. Pra eu começar. Vamos lá. Cântico Negro vai ser o primeiro. Mandem uns massa aí, eu quero começar a ler mais poema, não sou alfabetizado no poema. Boa. A gente esqueceu do filme. Pô, a gente tá próximo aqui ao lançamento do filme, né? Não sei exatamente quando vai ser esse episódio, vocês têm a data já? Não tem? Vai ser antes do filme, né? Pois é, a gente vai ter um filme agora. Aí esse filme, ele promete do Christopher Nolan, que parece ser um dos maiores orçamentos, ou o maior já da história do cinema. E esse filme promete o quê? A jornada do cara? A gente não sabe. Vocês têm ideia? A gente não sabe exatamente o que se trata. Será que a gente vai ver os Ciclopes? Mas por exemplo, Ciclope, sim. Muita gente assim, criticou o Nolan por algumas escolhas, falando da agenda woke, etc. Mas assim, por exemplo, né, a questão da Helena de Troia. Helena, na Odisseia, ela não é a Helena da Ilíada. Então, são personagens diversos mesmo. E as pessoas, talvez por desconhecimento da obra, talvez não aproveitem tanto o filme, porque com certeza deve ter algum, ou alguém, ou alguns, enfim, que se debruçaram muito na obra para poder passar o feedback. Claro, lógico. Então, ele não é bobo, né? Ele não foi o diretor de Interestelar? Foi. Ele contratou um monte de físico também para fazer Não, ele deve ter feito mesmo no... E sabe o que é legal disso? O Nolan, se você pegar os filmes dele, todos os filmes têm esse vai e vem no tempo, né? Todo filme do Nolan é uma experiência do tempo, assim, do passar do tempo. Ele te joga no futuro, volta pro passado, tem hora que você não sabe em que tempo tá. Ele brinca muito com isso. E a Odisseia, tendo essa característica, eu fico animado de ver como ele vai brincar com isso. E outra coisa é que você sabe que eu gravei um vídeo no YouTube sobre o Interestelar. Isso muito antes de eu saber que o Nolan ia filmar Odisseia. E quando eu falei sobre o Interestelar, eu falei, o Interestelar é uma obra sobre um homem tentando voltar para casa, tentando voltar para o filho, para os filhos, para a terra dele. Vai ser bom. E eu citei no vídeo, vocês podem ver lá no YouTube, eu falo, isso é a mesma experiência da Odisseia. Eu acho que o Nolan vê teu canal. Você sabe que esse rapaz me deu uma ideia boa. O cara tem razão, cara. Mas eu juro, pode ver lá, eu falo, essa é a experiência da Odisseia. E quando eu soube que ele ia filmar a Odisseia, eu falei, lógico. Nossa. É a mesma história. Então ele podia ter escolhido qualquer obra, esse é o ponto. Dia 7... Não, dia 7 saiu o episódio, né?
Quando que é o filme, lançamento? 16. 16. Pô, vou ter que assistir no cinema, então. Eu também tenho que assistir no cinema. Pô, eu vou estar aqui. Pô, vamos aí. Vamos assistir. Vamos Vamos junto. aí. Eu vou vamos estar aqui, junto. vou estar aqui. Pô, da Eu chego hora. dia O Nolan- 16. O Nolan não usa efeito especial digital, né? Ele filma tudo, assim. Pô, se agora precisar- falando sério, eu vou estar aqui. Vamos todo mundo no vamos ver, cinema vamos ver. junto. Qualquer coisa a gente vai na sexta mesmo. Isso, a gente pode ir ali no Vila Romana, né? Boa, Mas boa, vamos vamos ter lá. que comprar antes os ingressos, porque a gente vai lotar, né? Sai dia 16. Sai dia 16. Vamos dia 17, então, que daí numa Não sexta. pode falar quando, porque aí lota o, É verdade. o cinema que o Wesley... Eu não vou mais, galera. Não conta Desisti. quando vai ser. Mentira. Não, A mas- gente disfarça A gente vai lá no Pinheiros, em São Paulo, no cinema lá. O Wesley, o Odisseu, no momento que ele tá em Ítaca, ele se disfarça de mendigo. Aí, Ninguém ó. reconhece. Vamos levar você Boa. de mendigo. Porra, mapa Ninguém tem te que... reconhece. Vou ver. Ô, promete esse filme, hein, cara? Se ele Vamos. fizer realmente a volta toda ali, passando pelos... Putz... É, teria que ter umas 15 horas de filme, E assim, né? também Vamos ver. criticaram, por Então, exemplo, são coisas 3 horas de como. filme. Criticaram coisas como figurino, etc. Só que assim, nós não temos certeza o que é a Odisseia. Esse é o problema. O São as Homero escreveu narrativas. 4 séculos depois da guerra. Nem o Homero sabia. Nem o Homero, nem assim, Como que é totalmente é surreal. A gente tem as narrativas construídas daquele período e não o período em si. Pô, uma sabe? pergunta burra agora aqui, de leigo. Existe evidência arqueológica que rolou essa guerra? Sim. Existe? Ah, não. Mais ou menos. Aproximado. Não, a guerra... Tem destruição de uma cidade. Por exemplo, existem, por exemplo, a destruição de povos como os hititas, enfim. E, por exemplo, a cidade, sabe-se que a cidade foi sitiada. Então, existem gente, vamos dizer assim, pessoas... Mas não tem evidência de que uma guerra durou 10 anos e tal. Não. Cavalo de Troia. Não, nada Cavalo de disso Troia não tem evidência. Então, mas tem, por exemplo, que a cidade foi sitiada durante algum tempo, um tempo relevante. Agora, se for 10 anos, a gente não tem certeza, mas foi sitiada durante um bom tempo. Pessoas morreram pro lado de fora e alguns morreram pro lado de dentro depois que entraram, outros fugiram, enfim. Então, tem evidência de um conflito, um conflito grande, importante, nessa época. Se é a Guerra de Troia ou não. Entendi. Boa. Muito bem, então, senhoras e senhores. A Masterclass está disponível aí gratuitamente para vocês se inscreverem, para você aprofundar esse tema. E, no mais, eu agradeço pela sua generosidade de ter ficado até agora no episódio. Se você está aí ouvindo ainda, deixe seu like para ajudar a gente. E comente... Inscreva-se no canal. E comente o quê? E comente Itica. Não, como é? Hitita, então... Não, vamos escolher outra coisa. Faz uma coisa aí, sei lá, Aqueu. Não. Ciclope. Tá, Ciclope. Comente Ciclope se você tá vendo até agora. Beleza. Valeu, galera. Obrigado aí. Brigadão. Valeu. Até mais.